um destrói de Esta um lado, conferência será outro. gravada agora. Hoje é a nossa terceira aula do nosso curso de educação continuada, né? E hoje Carlos vai fazer uma atualização da situação clínica epidemiológica no Brasil. E aí já deu os spoilers das próximas aulas. E aí, assim, muito obrigada a vocês todos. Obrigada, Carlos, pelo incentivo, por estar aqui, né? Essa parceria. Vamos embora. Vamos desligar os áudios, né? Para a gente não ter interferência. Uma outra dinâmica que a gente tem feito, né? Obviamente, aqui, como as reuniões com um grupo menor, isso a gente tem mais flexibilidade, mas a gente pode fazer as perguntas pelo o bate-papo, né? Que é a colunazinha aqui na direita. Mas, eventualmente, a semana passada deu para a gente conversar e tirar algumas dúvidas. Acho que tem flexibilidade. Quando terminar, se preferir fazer as no chatzinho, né? Faz no chat as perguntas. Pode fazer no chat. Marina vai preparando para dar para a gente, né, Marina? A Marina está aqui, ela vai preparando. Então, essa é uma opção também de fazer isso, sempre de ligar os microfones, porque às vezes dá uma interferênciazinha. Às vezes é um ar-condicionado, barulho de alguma coisa, então é interessante deixar a câmera do celular ligada. Tem uma câmera e embaixo tem um microfonezinho. Aí se deixar o microfone ligado, fica melhor. Não está dando interferênciazinha. Aí vamos desativar. Ok. Se só fazer aqui um pequeno registro, né? Eu acho que aqui tem um grupo aí da reumatologia também, importante da Universidade Federal, e aí, doutora Ângela, só comunicar que a doutora Nara Cavalcante, né, defendeu a tese dela, a semana passada eu e a Ângela, num modelo diferente, a gente participou de uma banca examinadora de tese de doutorado à distância, né, quer dizer, a pandemia está dando a situações diferentes para a gente, né, sempre vai ser um aprendizado. Semana passada eu fiz uma outra, inclusive com um convidado nacional. Eu acho que essas mudanças, depois que acabar a pandemia, a gente vai adaptar alguma dessas mudanças, né? Até porque isso reduz custo, diminui as distâncias. Então, só para parabenizar a doutora Nara, que foi aprovada na tese de doutorado dela, está de parabéns. A nova doutora aqui de Pernambuco, certo? Então, vamos lá. Sem mais delongas, vamos iniciar aqui Deixa eu só botar aqui para visualização. Está aparecendo a foto ainda de Marina, mas aqui já resolveu. Bom. Vocês estão visualizando? Alguém pode abrir a câmera para falar? Vocês estão visualizando a apresentação? Pode, tá, tudo bem. Tudo certo, Carlos, tranquilo. Vou só minimizar aqui. Nina, Marina, minimiza aqui, Nina. Preciso minimizar aqui, Nina. Minimizar aqui. Ok. Ok. Bom, o objetivo aqui é a gente fazer realmente mais uma... Deixa eu só baixar aqui uma atualização. Deixa eu só baixar um pouquinho aqui, que está com interferênciazinha aqui. Um minutinho só. Sim.
Tudo certo, Carlos? Tudo certo. Agora eu estou só ajustando aqui aquele mesmo problema que tu tivesse. Tá. Aqui. Oi? Ok, então vamos começar lá. Bom, a ideia aqui é a gente fazer mais uma tempestade de ideia, até porque essa ideia dessa reunião, dessa atualização, a gente tem visto que, sem dúvida, cada dia a atualização agora não é mais mensal, quinzenal, ela é diária. Então, o objetivo aqui é a gente fazer um pouquinho de uma tempestade de ideias e discutir alguns aspectos que atualmente surgem dúvida nas próprias redes sociais, dos próprios grupos de médicos, em relação a alguns aspectos da epidemiologia. E fazer uma atualização, né, passado aí já esse período aí desde 27 de fevereiro, quando o primeiro caso chegou ao Brasil, a gente já tem um tempo que a gente pode fazer uma atualização dos dados no Brasil, mas é sempre importante, e essas têm sido muitas perguntas das pessoas nas redes sociais, qual é a perspectiva para frente, né? E claro, para a gente olhar para frente e ver a perspectiva do Brasil, a gente tem que olhar um pouquinho para trás, principalmente, claro, para as epidemias daqueles países que já passaram por essa epidemia, né? Claro, historicamente a China, mas agora a gente tem várias experiências ao longo do mundo que a gente vai discutir. Esse é apenas uma atualização, né, dos números que a gente vinha discutindo, quer dizer, você vê aulas que a gente vinha dando 17 de março, esse era o mapa, era o cenário, e a gente vê que o mapa vai mudando completamente, ou seja, antes era de formas esparsas, aqui em cor laranja escura, os países com maior número de casos, e aqui já mudou, que esse é o mapa da Organização Mundial de Saúde, mostrando como a doença se dispersou ao longo do mundo, em pouco espaço de tempo, centenas de países foram atingidos. Esse era o dado inicial, 17 de março, com 190 mil aqui embaixo, à esquerda, com 7.800 mortes. Quando a gente vai para 22 de abril, um pouco mais de um mês, isso já estava em 2.471.000 casos, e a gente vai, esses números agora, em 7 de maio, aqui já atinge 3.435.000 casos, com 239 mil mortes. Então, a taxa de dispersão dessa doença, de fato, é alarmante. Quando a gente vê aqui, agora em marrom, não mais em azul, no mapa acima, a gente vê também a distribuição de mortes, ou seja, não é só o número de casos, mas o que preocupa também com essa pandemia é a sua letalidade, que tem sido variável, dependendo do país a ser analisado. Esse também é um dado, um slide que eu tinha mostrado anteriormente, só que de forma atualizada, mostrando que, de fato, essa epidemia vai passar. Alguns, como a Espanha e a Itália, que começaram seus surtos em grandes proporções primeiro, você vê essa curva aqui ao lado, que é a taxa de crescimento de casos, aqui em laranja escuro, no momento de maior pique, e agora você vê que vai clareando, ou seja, a taxa de crescimento de casos, apesar de a gente ver a atualização, cada vez que a gente abre a planilha de atualização de casos, ainda tem casos na Espanha e na Itália, mas você vê claramente que o país está saindo da sua curva de epidemia e o número de casos está reduzindo, e a gente não tem visualizado ainda uma segunda onda. O mesmo acontece em relação à Alemanha, que tem sido um exemplo em combate, do ponto de vista de combate e de sucesso em relação à pandemia. A França, que também sofreu bastante na Europa, nesses três países, Espanha, Itália e França, quando a gente avalia o número de casos e a letalidade, realmente é impressionante, e aqui também está saindo. Já outros, como os Estados Unidos, nesse dado aqui já precisa ser atualizado, mas eu vou mostrar nos slides subsequentes, mostrando que, apesar de, aparentemente, ela ter tido uma taxa de crescimento mais rápido, ela está naquele platô da curva, onde ainda tem um número de casos chegando em cada momento, dependendo da região dos Estados Unidos. Na Inglaterra, também você vê uma percepção que a taxa de crescimento está menor, mas a Inglaterra ainda está na vigência da epidemia. E assim como acontece no Brasil, onde a gente vivenciou uma rápida taxa de crescimento, mas a gente está no platô. E aí eu vou ter outros gráficos que vocês vão entender a preocupação nos slides subsequentes. Esse é um slide interessante também da Organização Mundial de Saúde, em que ela mostra, em alguns países, os casos aumentando, isso foi de 5 agora de maio, vocês vão ver que alguns slides eu preparei dia 5 de maio, não tive tempo de atualizar, mas, de um modo geral, você vê alguns países, os casos aumentam, aqui você vê a Rússia, o Brasil, vê a curva, o Peru, a Índia, vários outros países, a África do Sul começa a aumentar, tem outros casos que são muitos, e está um platô estável, então você vê os Estados Unidos que não está numa curva ainda descendente, a Inglaterra parece que há uma tendência da curva começar a baixar,
e aí você vê Canadá que está estável. E outros casos começam a diminuir. Como eu falei anteriormente, você vê claramente que a curva descendente é clara nesse país. Aqui é uma curiosidade da China, que teve uma queda, né, foi o primeiro país, e depois teve uma segunda onda pequena, e aí com as medidas de bloqueio e de recomendações, ela voltou a controlar seus casos. Esse slide é um slide que eu trago sempre porque foi experiência inicial, a diferença de regionais de casos. Então, quando a gente usa o termo país, a gente pode até utilizá-lo, mas a gente tem que avaliar a região de cada país. Esse é um exemplo da China, onde você vê que o Hubei, a região de Wuhan, foi a região com o maior número de acometimentos. Então, você vê aqui na tabela ao lado direito, 67 mil casos, 3.056 mortes. Mas você observa que várias outras regiões da China tiveram um número decrescente de casos, alguns, inclusive, sem nenhum óbito. É claro que há alguma discussão em relação à informação oriunda da China, mas, de um modo geral, a gente viu que isso também se reproduz em outros países, como nós veremos nos slides adiante. Lembrando também que as diferenças regionais de óbitos vai acontecer, ou seja, a gente não vai ter uma letalidade única, e eu gosto muito desse trabalho científico publicado lá com os dados da China, que em Wuhan a letalidade foi em torno de 12,5%. Quando a gente vai para a província de Hubei, excluindo Wuhan, né, aqui no centro, ficou em 4,5%, e a da China, em algumas regiões da China, menos de 1%. Então, essa é uma tendência que acontece, a gente não pode utilizar a informação de um país, de uma letalidade de uma região, extrapolar para todas aquelas regiões, todos os estados, todas as províncias e assim sucessivamente. Um exemplo disso são as diferenças regionais na Itália, né? Aqui o mapa da Itália, mostrando aquelas regiões que tantos conhecem, né, do ponto de vista de turismo. Esse foi uma apresentação, só para vocês terem uma ideia, de 15 dias atrás, onde eu mostrei os dados da Itália, na população de 60 milhões de habitantes, com 175 mil casos, 23 mil mortes. Uma coisa que a gente tem que começar a se habituar é não contar só o número absoluto, ou de casos ou de mortes, porque a gente corre o risco de fazer comparações inadequadas. A gente tem que incluir outras taxas, e uma dessas taxas é a taxa de letalidade, para que a gente possa fazer comparativo em diferentes regiões, e principalmente, na última coluna à direita, a taxa de incidência, que diz respeito ao número de casos baseada na população. E claro que isso tem que ter uma proporção. Então, realmente é impressionante aqui na Itália, né, com 3,2% de letalidade, mas você observa que o dado do país é até melhor quando você vai para a da Lombardia. A Lombardia é uma população de 10 milhões, 66 mil casos, 12 mil mortes naquela ocasião, uma letalidade de 18,4%. A gente realmente tem que se preocupar, mas é uma das grandes letalidades no mundo, realmente, é da Itália e aqui também da Espanha e Itália, aqui na Lombardia. Eu comentava que esses países não realizaram um grande número de testes, aqui é o número de testes realizados para o diagnóstico de Covid-19, o percentual testados naquela ocasião, né, número de testes baseados na população, e aqui o percentual de positivos. Eu vou passar só uma atualização, então você vê os dados aqui, já pula a Itália para 29 mil mortes, né, a Lombardia continua com seus 18,3%, que aumentou, foi quando comparado antes 12 mil, agora ela tem 14 mil mortos na Lombardia, mas isso é 5 de maio, né? Mas mostrando uma tendência de queda quando a gente avalia os gráficos. Aqui aumentou mais o número de testes realizados e aumentou a positividade. Por exemplo, aqui na Lombardia foi 31% dos testados. Só fazendo aquele adendo de algumas apresentações anteriores, aquele vídeo que circula, né, um fake news, ou talvez não fake news, mas uma hipótese de alguém que pensa sobre alguma coisa, mas que não tem evidência, é de que a epidemia só vai parar quando 80% da população estiver infectada. Isso é completamente sem sentido, né? A história das epidemias mostra que as epidemias elas são cíclicas, as taxas de ataque podem variar, atingindo a população 15%, 30%, 40%, 50%, mas você não vai ter, não é esperado só a única pandemia, eu digo a nível continental, que você tenha numa epidemia esgotado, aqueles chamados, o rebanho está completamente imune, é um termo até parece estranho, mas o rebanho de imunizados, para não ter novas epidemias, teria que ter 80%. Isso não acontece. O que acontece é que vai ter um percentual da população atingido, e se não desenvolver uma vacina, nos anos subsequentes, outras pessoas que não produziram anticorpos vão adquirir a infecção. Então, não tem essa possibilidade que essa epidemia só vai acabar com 80%. É claro que esse dado aqui não é um modelo adequado, mas aqui ele fez um teste, e eles testaram também em assintomáticos, vocês se lembram isso na mídia na Itália, testaram em sintomáticos, no teste sorológico, PCR, não dá para fazer uma avaliação aqui, isso não é um estudo de base comunitária, mas mostrando que a gente não precisa ter, para encerrar uma epidemia,
tem 80% da população infectada. Isso não acontece nas histórias da epidemia. Bom, quando a gente vai ver aqui os Estados Unidos, mostrando também o mesmo padrão, que há uma dispersão em relação ao número de casos, mas uma concentração em algumas regiões, como a região aqui de Nova York. Eu vou só atualizar o último dado, porque realmente, de fato, os Estados Unidos impressiona. Você pega os dados de Nova York, não pegando os Estados Unidos, que era um dado de 15 dias atrás, 327 milhões, eu vou atualizar esses dados para vocês, 695 mil casos, isso numa aula de 15 dias atrás, 32 mil mortes, 4,7% de letalidade, apesar do impressionante número de casos, você se lembre da Itália, eu comentei agora há pouco, 24 mil, a Espanha chegou a 28 mil, mas é interessante como o número de casos impressiona, e mais do que isso, também tem um fator positivo, a letalidade, enquanto que na Itália foi, na Lombardia, 18%, aqui está em torno de 4,7%. E aqui é importante a taxa de incidência, 216. Olha, vocês se lembram, vou voltar um pouquinho, a taxa de incidência na Lombardia chegou a 781 casos por 100 mil habitantes. A Itália, 353. Como os Estados Unidos é uma população muito grande, 327 milhões, ela tem, na verdade, uma taxa de incidência menor do que a Itália, que a Espanha. 212 por 100 mil habitantes. E Nova York é impressionante. Você vê aqui as taxas de incidência em Nova York. Nova York teve 242 mil casos, uma população de 19 milhões de habitantes, com 13 mil mortes, né, aquilo que aconteceu na Itália. E aí você vê que ela tem uma taxa de incidência que chegou a 1.278 casos por 100 mil habitantes, né? Comparado até com dados dos Estados Unidos aqui, impressiona. E quando a gente vai aqui para a cidade de Nova York, 1.563 casos. O que a gente observa é que, apesar desse número grande de casos, apesar do número absoluto maior de mortes, a sua taxa de letalidade é mais baixa quando comparado com os dados da Europa e da própria China também. Eu não vou entrar em detalhe aqui, mas algumas discussões se faz quando compara a Califórnia. A Califórnia é uma população maior do que a de Nova York, né? Aqui quase 20 milhões a mais de habitantes, mas ela conseguiu também frear a epidemia, em torno de 30.903 casos, 1.266 mortes, e alguns dos argumentos que se fazem em relação a isso é que Nova York demorou para o bloqueio, só fechou escolas quando haviam 2.300 casos confirmados, o isolamento para trabalhadores não essenciais só depois de 15 mil casos, enquanto que a Califórnia já fez o isolamento social para trabalhadores não essenciais, já com 900 casos. Alguns argumentam que talvez não seja esse o aspecto, talvez seja a densidade demográfica de Nova York. A gente concorda que isso pode ser um fator, mas outros países, não com a densidade demográfica de Nova York, como o próprio Japão e outros países, não mostraram uma transmissão tão grande. E outros países, como a Itália, acho que a Itália ou a Espanha, ela tem uma densidade demográfica, a Espanha, de 98 por 100 mil habitantes, né? Nova York tem 10 mil por 100 mil habitantes. Aí você diz, então a Espanha tem uma densidade demográfica muito baixa, não era para ter tido uma taxa de ataque tão alta. Pois é, teve. E houve um retardo também na questão dos isolamentos. Então, a densidade demográfica parece não explicar benefício ou malefício. Claro que ela pode influenciar, mas não é o fator determinante. E aí, quando a gente vê 15 dias depois, eu cliquei aqui nos Estados Unidos, você sai de 695 mil para 1.125.000 e sai de 32 mortes, dobra em 15 dias para 60 mil mortes, né? E o mesmo acontece também o aumento do número de casos em Nova York, mas a Nova York já tem uma curva já descendente, então apenas para a gente ter uma ideia desse cenário mundial. E a gente gostaria de destacar algumas coisas em relação ao erro de interpretação. Tem muito cuidado para avaliar números absolutos. Bom, esse é um recorte que aparece constantemente. Eu acho que esse foi agora recente, de 5 dias atrás, que coloca que o... Minha câmera saiu? A câmera? Ok. Não estava vendo o problema técnico aqui. Bom, então, aqui sai na mídia, né, dizendo que o Brasil agora está ganhando em número de casos, ele está subindo no ranking em número de casos relatados, em número de óbitos. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque, novamente, as coisas você tem que comparar o que é comparável. Mas é interessante que não é só da mídia. Quando a gente vai no boletim da Organização Mundial de Saúde, é interessante que em epidemias passadas, né, nas arboviroses, nas reuniões que a gente tem com a Organização Mundial em outros países, a gente dizia o seguinte, não tem sentido, parece que a gente desaprendeu fazer notificação baseada em números absolutos, tem que ter taxa de incidência, letalidade, mas continua, apesar das discussões na época das epidemias, chikungunya, zika, a Organização Mundial de Saúde, como vocês veem na tabela, ela só fala em números absolutos, e quando você compara números absolutos, você se impressiona, porque você diz, essa situação desse país é muito pior
país X do que o país Y, né? Será que isso é verdade, de fato? Então, fiz uma pequena tabela com números comparativos agora de 5 de maio, que a gente fala em números absolutos. Será que ela, com certeza, é insuficiente para fazer comparação e tirar conclusões? Então, quando a gente vê aqui, por exemplo, esses dados, como apresentado ali na mídia, realmente o Brasil está aqui com 96 mil, nessa sequência aqui, muito parecido aqui, 97 mil para o Irã, França, Turquia, Rússia. Bom, e é esse só o parâmetro que a gente deve analisar. Se a gente inverte essa análise e vê a incidência, claro, porque o que é que eu tenho que analisar? A população. Eu não posso comparar uma população de 200 milhões de habitantes com uma como a Espanha, com 46 milhões. Então, quando a gente faz isso, por exemplo, a gente vê que a taxa de incidência da Espanha como país vai para 472, aí eu estou falando do país como um todo, não por região. Como eu falei, na Itália, 351, e o Brasil tem 48,3 por 100 mil habitantes. Então, mais do que comparar números absolutos, porque toda vez é um verdadeiro pavor, vai circulando na mídia, eita, agora passou a Bélgica, o Brasil tem mais mortes que a Bélgica. Bom, a primeira pergunta que eu faço, eu vou no computador e ver qual a população da Bélgica, né? Quantos casos ela tem, qual a taxa de incidência, porque isso dá uma certa tranquilidade a gente, até para projetar o que vai acontecer com a gente no futuro, que vai ser uma questão dos últimos slides. E é interessante que aí outra maneira de analisar é as mortes. Algumas pessoas têm feito muita crítica desse número do Brasil, porque a gente tem algumas questões relacionadas à subnotificação. Talvez não seja nem a questão de subnotificação. O método utilizado é de confirmação no momento ainda laboratorial. Em epidemias é possível fazer diagnóstico clínico epidemiológico, mas diante da dificuldade e semelhança com outras infecções de vias respiratórias, inclusive a influenza e as formas leves da doença, às vezes é difícil fechar com diagnóstico clínico epidemiológico. Qual é o problema do Brasil? Comparado com alguns países, pouco teste realizado. Então, alguns dizem que esse número de taxa de incidência ele pode ser falho, porque talvez a gente não esteja fazendo a quantidade de testes que deveria ser recomendado, né? Mas eu já mostrei da Itália, da Espanha, depois a gente vai comentar. Bom, então vamos analisar a morte. A probabilidade, talvez o último slide, vai ficar como uma surpresa final, para entender um pouquinho, porque é difícil. Nos casos de morte, você subnotificar é mais difícil. Vocês vão ver na minha apresentação no final, aqui inclusive no estado de Pernambuco, a gente tem uma quantidade maior de casos graves do que de casos leves. Qual a explicação para isso? É porque a gente testa mais frequentemente nos casos graves. Então, a possibilidade de ter uma grande discrepância nos graves é menor, porque os casos graves, naturalmente, esses pacientes são testados. E os testes, inclusive, foram destinados pela escassez exatamente para esses casos mais graves. Então, talvez o indicador de mortalidade ou de número de mortes por 100 mil habitantes seja um indicador, nesse momento, considerando a realidade brasileira, como comparativo melhor. Então, vamos fazer esse comparativo, né? Quando a gente vê aqui agora, botando por ordem de morte, aí os Estados Unidos sobe no ranking, né? Vocês tinham visto aqui o número de casos, aliás, os Estados Unidos já tinha um número maior de habitantes, mas você dá uma mudança, a Itália vai para segundo, a Inglaterra aqui vai para terceiro em número de mortes, né? Que na posição anterior ela estava lá em casos na posição diferente, e você vê aqui o Brasil com 6.750 mortes. Bom, números absolutos de morte, devo comparar também? Devo, mas lembrando que o número absoluto de morte depende da população. Ora, imaginar com a população como a Itália, com 60 milhões de habitantes, tem 28 mil mortes, e a do Brasil, com 200 milhões, tem 6.750 mortes, há uma diferença substancial nessas questões que precisam ser avaliadas. Ou mesmo, vamos pegar aqui um exemplo, a Alemanha. A Alemanha tem o dobro da Itália, ela tem quase o dobro, né? Vamos botar o dobro da Espanha, 82 milhões de habitantes, Espanha 46 milhões de habitantes. Ora, a Alemanha teve 6 mil mortes, a Espanha teve 25 mil mortes. Então, tem algumas coisas realmente que não podem ser extrapoladas, ou seja, eu não posso extrapolar os dados da Espanha e fazer esse modelo para o Brasil, por exemplo, ou ter feito na época para a Alemanha. E aí é interessante, já que a gente pode discutir esse indicador, a gente pode usar mortes por 100 mil habitantes. Quando a gente faz essa avaliação de mortes por 100 mil habitantes, a gente vê que o Brasil fica na posição, de novo, confortável, aí, considerando que esse dado é menos impreciso, pela questão de subnotificação, a gente tem 3,4 por 100 mil habitantes, e aí vem uma segunda observação que vai ficar para depois. Eu não posso falar o Brasil como um todo. Eu tenho que depois analisar São Paulo, Pernambuco, Ceará, e ver como é que está o comportamento nessas regiões especificamente. Então, vamos lá. Então, a gente vê que essa posição muda completamente e a gente vê que realmente preocupa. Você vê regiões como a Inglaterra, Espanha, com a taxa de mortes por 100 mil habitantes realmente impressionante, né? Bem menor aqui do que os Estados Unidos. Algumas pessoas poderiam fazer uma terceira pergunta, que a gente vai mostrar também um pouquinho na frente, apenas para estimular um pouquinho a curiosidade.
Claro, a gente está analisando o Brasil agora porque o Brasil está numa situação de início da epidemia, de crescimento do número de casos que passam a ser notificados numa maior proporção, acima de 1.000 casos por dia, acima de 2.000, acima de 3.000, num momento diferente, concordo. Isso tem que ser analisado, porque senão eu vou ter uma falsa segurança de que está mil maravilhas no Brasil. E as epidemias começaram em momentos diferentes. Por exemplo, nos Estados Unidos e na Itália, eles começaram lá no meio de janeiro e outro no final de janeiro. Já, por exemplo, a Inglaterra começou em 28 de fevereiro, o Brasil, primeiro caso, 26 de fevereiro. Estou me referindo aqui ao primeiro caso especificamente. Então, esses dados precisam ser valorizados e aí a curva de tendência vai ajudar a gente a entender. Porque mesmo tendo o primeiro caso, também precisa avaliar a primeira morte, também precisa avaliar como foi feito o bloqueio e ver como foi a curva de crescimento desses casos para a gente pensar como é que vai ser uma tendência, né? Ninguém pode afirmar isso, né? Vários vêm comentando isso a nível do Ministério da Saúde, que a gente não pode fazer nenhuma extrapolação. A gente corre o risco, como eu tenho mostrado, de extrapolar e a realidade ser diferente por diversos aspectos, né? Clima, densidade demográfica, capacidade de bloqueio, uma série de outros fatores. Bom, aqui é só hoje me mandaram uma mensagem, disse, nossa situação piorou. Aí é só uma curiosidade mostrando que o Brasil ultrapassa a marca de 50 mil curados, diz o governo, mas o que interessa aqui na manchete é que ele subiu no ranking, inclusive ultrapassando a Bélgica. Ele disse, rapaz, a gente está pior do que a Bélgica. Realmente era esperado que a gente fosse mais do que a Bélgica, porque a Bélgica tem 11 milhões de habitantes, ela já tem 49 mil casos e tem 7.844 mortes. A letalidade dela é alta, é 15,7%. Uma taxa de incidência para uma população de 11 milhões muito alta. Então, com essa população, é natural que a gente vá ultrapassar diversos países, porque a gente tem uma população grande e a gente tem outros fatores que ainda não foram avaliados, como pobreza e outros fatores que a gente vai discutir depois. E quando a gente vê aqui, são 71 mortes por 100 mil habitantes. Então, a situação da Bélgica não é boa, mas nós teríamos naturalmente, aconteceria, não sei se fosse uma surpresa inesperada, que a gente não fosse ultrapassar a Bélgica. O que a gente precisa é comparar iguais. Só para vocês terem uma ideia, a gente precisaria ver, por exemplo, até para fazer uma extrapolação, regiões que têm populações semelhantes. Claro que aqui não é absolutamente a mesma, tem alguns com diferenças até aí de 5 ou 10 milhões, mas São Paulo, por exemplo, com a população de, arredondando, 45 milhões, ela tem 37 mil casos, 3.045 mortes. Portanto, ela está com a letalidade de 8%. São Paulo conseguiu fazer uma quantidade maior de testes, talvez esse número de casos se aproxime mais da realidade quando comparado com outros estados, e ela tem uma taxa de incidência, você vê que já começa a subir, 82,4%. Você compara com populações semelhantes e, de fato, impressiona aqui em relação ao número de casos, né? Eu mostrei quanto foi que testou a Espanha e a Itália, 2%, 3%. Mas impressiona aquele outro indicador que eu falei, que é a questão da morte. Então, isso realmente impressiona, aqui eu falando de populações semelhantes, aí não preciso nem botar de taxa por 100 mil habitantes, mas você vê que, de fato, há alguma coisa acontecendo, e aconteceu diferente nessas regiões, que a gente precisa, de fato, avaliar. E a letalidade aqui, como eu mostrei, desses países com essas taxas de incidência. Aqui é só para mostrando graficamente as diferenças e semelhanças entre esses países. Quando a gente vai para Pernambuco, né, vamos escolher aí no mundo, claro que Pernambuco é do tamanho de muitos países, então eu peguei a população de Pernambuco, 9 milhões de habitantes, e comparei com outros países como Portugal, e aí, obviamente, não toda a Espanha, mas Madrid, não a Itália, mas a Lombardia, não os Estados Unidos, mas a cidade de Nova York, que tem uma população aí variando nessa faixa, e, de fato, a gente observa essa questão da diferença de casos, que eu já comentei, mas, mais uma vez, na questão das mortes, a gente vê que há realmente algumas discrepâncias. Claro que a gente está assustadíssimo, né? São 800 mortes, e essa curva, como a gente vai mostrar depois, ela tende a aumentar, principalmente nas próximas semanas, nas 4 ou 6 próximas semanas, né? Que a gente está agora, que a gente começou a ter uma elevação do pico, mas a gente mostra que há grandes diferenças nessas regiões. E aqui também em relação às taxas de incidência. Aqui, graficamente, só para ter uma ideia visual de como esse patamar modifica em relação a países, a regiões com a mesma população, mas que a gente tem caminhado nesse sentido, principalmente em de respeito à morte. E como é que está a incidência por estados? Aqui eu botei só destacando em vermelho, né? Usando a mesma metodologia, população, casos, eu vou comentar depois morte, letalidade, mas eu queria falar da incidência. Então, você vê aqui as incidências, como Amazonas, 195 casos por 100 mil habitantes. Vocês veem que eu não estou falando em número absoluto, né? 228 no Amapá, 125 no Ceará. Esses são os países mais graves. Porque se eu fosse avaliar
em relação a números absolutos, por exemplo, ia dizer, ó, o Amazonas só tem 8 mil casos. Então, em São Paulo tem 34 mil. Então, a situação de São Paulo é muito pior do que o Amazonas. Não, porque isso é absoluto. Mas, relativamente, a população está sendo muito atingida lá no Amazonas. São 195 casos por 100 mil habitantes. E São Paulo, como é maior, claro, ninguém está menosprezando 34 mil pessoas doentes, mas entendendo que isso está mais disperso e que a situação do Amazonas a gente não pode negligenciar, ou do Amapá, com 1.931 casos, ela é mais grave em termos de acometimento das taxas de ataque da população, quando a gente comparado com esses estados. Isso ajuda, na verdade, as estratégias governamentais de focar também nessas regiões, com apoio, com ajuda, e assim sucessivamente. E aqui está Pernambuco, com a taxa de incidência de 97,6, a gente tem um número absoluto, né, que vem crescendo. Esse eu acho que é o dado mais recente, 9.325 casos, acho que o dado de ontem, ou de hoje. Ceará, hoje eu recebi uma mensagem, eu preciso confirmar isso, entrou em lockdown, porque estava crescendo e estava com a taxa de ocupação de leite, que eu vou comentar depois, próximo de 100%, mostrando que essa é a situação do Brasil, em destaque com algumas regiões, aqui eu destaquei no Nordeste, Ceará e Pernambuco. No norte do país, fiz questão de destacar, baseado na taxa de incidência, Amazonas, Amapá, mas Roraima começa a preocupar com a taxa de incidência. E a gente vê, claro, no Sudeste, que era São Paulo em destaque, mas o Rio começa a crescer aqui o número de casos também. E menos intenso no Sul e no Centro-Oeste. É interessante que essa é uma expectativa também, que o Brasil não vai ter um padrão homogêneo, como eu mostrei para outros países, e como a gente já mostrou em outras aulas para outras epidemias. Foi assim em influenza, foi assim em pandemia de cólera, alguns nem vivenciaram, mas o Nordeste venciou, e algumas outras epidemias de gravidade internacional que o Brasil não foi atingido igualmente. Ela teve taxas de incidência e de letalidade que foram completamente diferentes entre as regiões do país. Então, ninguém vai achar que a realidade de um estado vai ser igual à dos demais estados. E quais as causas das taxas de incidência mais baixas no Brasil? Será que tem a ver com o clima? É uma hipótese que várias pessoas perguntam nas redes sociais, ou ligam para perguntar. Pouco tempo da epidemia, esse é uma boa lanterna. A gente tem que ficar atento, porque tem pouco tempo do curva, né? Pouco tempo da epidemia do primeiro caso. Me refiro aqui à curva de crescimento de casos. Densidade demográfica, medidas de bloqueio, né? São vários questionamentos que a gente não vai conseguir responder nessa aula, mas a ideia é fazer um pouco da provocação. Essa é uma discussão que vem sendo feita, se pode ser diferente em países tropicais. Eu não comentei nessa aula, mas tem algumas evidências, talvez 3 ou 4 trabalhos, que discutam que o clima, alguns foram modelos claramente matemáticos, comparado inclusive na China, né, pela dimensão do tamanho da China, né, 1,4 bilhões de habitantes, e com a dimensão continental também, mostrou que havia uma correlação entre número de casos e temperatura, ou seja, temperatura mais baixas tinha uma taxa de incidência mais alta. Depois surgiram outros modelos matemáticos também, mostrando que isso pode influenciar. De fato, quando a gente vai analisar, comparar esses dados desse primeiro quadro aqui, número de casos, mortes, incidência, e aqui eu separei nesse mapa aqui, esses países aqui que estão na região tropical, como a Austrália, por exemplo, com 24 milhões de habitantes, só tem 6.008 casos, 95 mortes, e realmente essas regiões, quando a gente analisa, num momento, elas parecem ter um número de casos, não só de casos confirmados pelas questões que eu já falei anteriormente, mas em relação ao número de mortes, que é um parâmetro que eu gosto muito de utilizar como comparativo, que mostra que tem uma menor casos. Inclusive, alguns que já estão com 60 dias, eu vou mostrar a vocês, comparando Pernambuco com Portugal, em termos de tempo de epidemia, a gente tem algumas semelhanças. E o tempo e as curvas? Tem que ter muita cautela, minha gente, porque se a gente for começar a analisar essas curvas, você vai ver que os padrões são muito diferentes em alguns países. Então, não dá para pegar o exemplo de um país e querer fazer a extrapolação. Mas aqui é só para ter uma ideia visual. Aqui eu não tive a intenção, nem essa aula essa intenção, é muito mais, como eu disse, o brainstorm, tempestade de ideias. Quando a gente compara os gráficos, né? Então a gente vê aqui embaixo, primeiro, a Alemanha, né? Que é um modelo aí que mostrando a curva de crescimento, depois tendência. Eu dei um ponto de corte aqui. Ela tem uma população aqui de 82 milhões de habitantes, aqui é o número de habitantes, o número de mortes, de casos, aqui comparando com a Espanha, 46 milhões, metade, né, da população, e mostrando essa tendência. Então, quando começou aqui a ter mais de 1.000 casos, a partir de 2.000 casos, até reduzir o número de casos para cair desse patamar de 2.000 e mostrar uma tendência, isso levou em torno de 36 dias.
Não, lembrem, não do início da epidemia, né? Porque ela teve os primeiros casos relatados, né? A Alemanha, é lá no finalzinho de janeiro, metade de janeiro. Mas ela começou a ter um crescimento, porque entrou numa determinada região, mas um crescimento expressivo em números absolutos de casos nessa região, a partir de fato aqui em março. E esse período durou aí 1 mês e meio, do crescimento até ela começar uma curva de tendência. Claro que a gente pode olhar um pouco para esse modelo e dizer, ó, se a gente está começando a ter essa curva de tendência, de um aumento expressivo do número de casos, e tem algumas maneiras de calcular isso, a gente tem aí 4, 5 semanas pela frente que a gente tem que observar, com todas as medidas e o exemplo que foi a Alemanha. Quando a gente vai para a Espanha, considerando a partir de pontos de cortes aqui também, de um aumento de 2.000 casos, oscilou um pouco aqui, mas ela levou até a queda a partir de 2.000, esse cálculo não é exatamente esse que está aqui na seta, desformatou um pouco aqui no computador, eu coloquei de Marina, mas levou 44 dias. Opa, já foi um período um pouco maior, claro, aí você bota aí mais 10 dias, né? Quase 1 semana e meia. E é interessante que você continua analisando. Quando você vai para o Reino Unido, olha a curva do Reino Unido. O Reino Unido, apesar de começar a fazer algumas medidas, obviamente ele está fazendo localizada, né? Porque a conduta não pode ser local, mas eu estou analisando o país como um todo. Você vê que a curva dele, de fato, ele ainda não tem uma curva de queda de tendência. Isso já vai 39 dias a partir do aumento do número de casos. E aqui sempre comparando com o exemplo da Alemanha, né? Existem alguns timelines muito interessantes comparando as estratégias da Alemanha e do Reino Unido. Então, lá para o meio de março, você vê a Alemanha isolando, sem aglomerados, limitando o número de pessoas, e na mesma data. Eles começaram basicamente no mesmo período. Na mesma data, você vê um jogo, não sei exatamente qual foi, no estádio, com 250 mil pessoas na Inglaterra. Houve muita crítica naquela ocasião, porque a Inglaterra achou que a estratégia não era bloquear no início, era bloquear um pouquinho mais tardio para não fechar a questão econômica e vários outros aspectos. Depois a gente vai analisar os epidemiologistas, e vão usar esses cases no futuro. Mas a gente vê claramente que alguns desses exemplos, né, como eu comparei Nova York, Califórnia, quando a gente compara Reino Unido e Alemanha, que tem um timeline de início dos sintomas e no seu segmento muito parecido, você vê que realmente o Reino Unido ele usou essa estratégia. Não que na percepção naquele momento para ele era adequado, mas agora a gente já tem material para fazer uma análise crítica que, de fato, aquilo de retardar, porque é uma coisa lógica, né? Se você deixa que retardar um pouquinho mais à frente, quando tiver um grande número de casos, a doença, obviamente, já dispersou, você não tem a oportunidade de diminuir a dispersão da doença. Quando a gente vai aqui para a Itália, ó, uma curva que está também reduzindo, né? A Itália já está em curva descendente, ela passou aí 52 dias do seu maior pico, e também um período maior. Então, você vê que tem uma variação muito grande, né? Enquanto uns terminaram com 35 dias, o período de maior gravidade, 4,5 semanas depois do crescimento, tem alguns que chegam a 52 dias. Na Itália também há críticas em relação ao momento do bloqueio, né? Mas depois elas foram muito efetivas nas ações, mas, de fato, a doença estava bastante dispersa. Então, esses são alguns aspectos que impressionam, né? A mortes, 25 mil mortes, para metade de uma população, desculpe, aqui está a Espanha, mas o mapa é a Itália. Tem um pequeno erro aqui. Mas você vê claramente que há uma diferença muito grande em relação ao comportamento. Estados Unidos também, apesar de dizer, já começa uma curva parecendo de tendência, mas é completamente diferente do que aconteceu na Alemanha, que agora começa a baixar a guarda com a curva já descendente. Mas você vê claramente que aqui os Estados Unidos, apesar dos 45 dias, ele ainda está crescendo. Agora, claro, como os Estados Unidos, eu referi que tem 370 milhões, uma quantidade enorme de estados, alguns estados, aqui em azul, Nova York, está claramente, depois de 40 dias, mas ainda não baixou a curva com um grau de segurança muito grande, mas ela está entrando em curva de excelência. Então, a gente tem que analisar o país, mas também algumas regiões que podem tomar algumas iniciativas nesse sentido. E o Brasil, apesar dos primeiros casos relatados lá em 27 de fevereiro, em São Paulo, essa dispersão começou primeiro em São Paulo, mas no Brasil como um todo, a gente começa a ter aqui acima de 2.000 casos relatados por dia, a gente está agora nessa curva claramente de ascendente, de pico. Isso já vão 20 dias, isso vai variar de estado para estado, né, como a gente tem visto no norte do país, mas a gente tem uma caminhada. Então, essa é uma preocupação, mostrando que, sem dúvida, qualquer análise que a gente faça, mesmo estimando que a gente vai conseguir chegar nos 40 dias, vamos chegar nos 50, qualquer uma dessas estimativas, a gente está no começo dessa caminhada de maior número de casos. Então, sem dúvida, as próximas semanas elas são bastante preocupantes, qualquer que seja a análise, claro, análise nesse modelo que a gente está fazendo aqui, de uma discussão entre os pares,
mostra que realmente a gente tem que ter muita preocupação com o período que se segue. Quando a gente vai para Pernambuco, exatamente, Pernambuco está com esse padrão, né? Apesar do primeiro caso, Pernambuco foi em 12 de março, foi considerado transmissão comunitária em 16 de março, o isolamento social não essencial foi muito precoce, 20 de março, né? Como recomendado por várias instituições, e o primeiro óbito com 25 de março. E a gente vê que a gente, apesar dos impressionantes, né, que a gente não vivencia isso nas nossas epidemias das últimas décadas, dos 800 casos e a tendência a aumentar, que a gente tem, quando comparado com os países com 9 milhões de habitantes ou as regiões com 9 milhões, a gente está num volume aceitável, vamos dizer assim, em termos de tendência. Então, a gente vê que a gente está aqui com 20 dias também, então a gente tem aí, a exemplo do que acontece no Brasil, uma caminhada preocupante nas próximas 3, 4 ou 5 semanas, que é imprevisível como vai ser a evolução. E a letalidade, né? O que temos? Quais determinantes aqui no Brasil? Então, esse apenas, sempre eu faço um paralelo, né? Eu não vou entrar em detalhes, comparando a letalidade lá do Reino Unido, que em termos de mortes está caindo, apesar de ainda estar um número crescente, ainda tem um número grande de casos, mostrando aqui a Alemanha. E quando a gente vai analisar algumas variáveis, eu já tinha comentado na apresentação anterior, a gente fica tentando imaginar, será que essa taxa de letalidade, eu fiz um recorte aqui, esse slide de 15 dias, viu, gente? A taxa de letalidade, só para contextualizar dentro do Brasil, a taxa de letalidade, mostrando aqui 18, 13 e desses países aqui, é uma coisa que impressiona. Será que o fator idade, eles têm uma contribuição? Bom, eu fiz um corte avaliando a população de cada um desses países, idosos, percentual de idosos populacionais acima de 65 anos. Então, você vê a França com 20% da população, a Inglaterra 19%, Itália 23%, China 12%, Espanha 20%, população mais de 20% acima de 65 anos. E aí, quando você vai para o Brasil, tem um fator favorável a ele, 9% só da população. Né? Então, o Brasil teria alguns fatores favoráveis, o clima, teria a questão da população, a densidade demográfica, que não é tão grande, fator desfavorável, pobreza, e a gente vai comentar depois a questão do leite de UTI, até porque a pobreza foi testada em alguns exemplos particularizados, baseados em regiões, em bairros de alguns países, e mostra que esse fator parece que é um fator que pode impactar. Isso está sendo testado, infelizmente, de forma mais expressiva aqui no Brasil. Eu tentei comparar IDH, claro que quando a gente vai ver o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, de diferentes países, para ver se isso impactava também, e, claro, comparei taxa de incidência. Não dá para fazer comparativo de números absolutos, seria uma catástrofe. Então, a gente utilizou o mesmo parâmetro de taxa de incidência. Por quê? Porque a gente imagina que a letalidade aumenta quando a taxa de incidência aumenta. E tem uma lógica. Porque se a taxa de incidência aumenta, sobrecarrega os serviços, as taxas de ocupação aumentam, e, naturalmente, qualquer epidemia, quando as taxas de incidência atingem seu pico, as taxas de incidência, o número de casos atinge seu pico, né, até porque a taxa de incidência vai ser ao final, atinge seu pico, isso justifica, na verdade, uma sobrecarga e um maior número de mortes, porque você não consegue dar assistência a todo mundo. Só que você vai ver a taxa de incidência ao final ou ao longo da epidemia. E aqui eu também comparei óbitos por 10 mil habitantes, aqui como vocês estão vendo. É interessante que quando eu não vou em detalhes, quando eu tentei cruzar essas informações para ver se havia alguma lógica de correlação dessas variáveis, é interessante que para idosos a gente não encontra. Por exemplo, a gente encontra a Alemanha com a letalidade aqui em azul de 3% no momento quando eu avaliei, e tem 22% de idosos. Ou a República da Coreia, que tinha uma letalidade de 2%, com 15% dos idosos. Então, na verdade, parece que esse não é um fator isoladamente determinante. Claro, algumas têm taxa de idosos grande com letalidade alta, era isso que se achava no início. Mas depois se viu nesses países aqui que não é só isso o fator determinante, ela é multifatorial, sem dúvida. Mas é interessante que quando a gente vai avaliar a número de leite de UTI, a gente vê que há uma correlação. Então, a gente vê em azul as taxas de letalidade altas, né, da França, da própria Inglaterra. Quando a gente vê, há uma correlação entre taxa de letalidade e números baixos de leite de UTI. Aí você diz, mas a Inglaterra só tem 6,6 leitos de UTI por 100 mil habitantes, a gente vai usar esse parâmetro, 6,6 leitos por 100 mil habitantes, porque a Inglaterra funciona de uma medicina preventiva, né? Então, ela não tem essa estrutura, né, do adoecer com uma frequência tão grande, é uma população que uma pirâmide etária envelhecida, isso não vê o parâmetro. Mas quando você vai para cá, por exemplo, para aquela população que eu falei da Alemanha, que tem uma letalidade baixíssima, apesar de 22% dos idosos, o que é que ela tem de interessante? Ela tem 29,2 leitos de UTI por 100 mil habitantes. E os Estados Unidos, apesar daquela
quantidade absurda em Nova York, não estou me referindo nos Estados Unidos como um todo, mas em Nova York, lá com seus 19 milhões de habitantes, está mantendo lá uma letalidade, eu mostrei a vocês, 4, 5, 6%, e o que você vê, tem uma população mais jovem, mas o que é que parece? Ela tem uma quantidade de leite, 33,7 leitos de UTI por 100 mil habitantes. Parece que esse pode ser um fator determinante. Quando a gente fala de UTI, na verdade, isso expressa outros fatores. Isso expressa número de profissionais habilitados para esse tipo de abordagem, isso expressa a organização de estrutura hospitalar. Na verdade, é um indicador indireto de uma série de outros aspectos relacionados a cuidados de estrutura hospitalar. Esse é o mapa que eu comentei do número de leitos por país, então surpreende realmente, a Espanha só tem 9 leitos, como eu comentei, e assim sucessivamente. E o Brasil, em relação à morte? O Brasil, aqui eu destaquei, né, a letalidade de mortes, então, apesar das 649 mortes, eu digo, sempre tenham cuidado, quando eu disser apesar, não estou achando pouco. Pelo contrário, estou reforçando, ou seja, para uma população como do Amazonas ter 649 mortes, isso representa, e 8 mil casos, já é 8% de letalidade. Então, você vê a situação do Paraná, repete, né? Ceará com 6,9%, Pernambuco com 8%, Rio de Janeiro 9,1%. Rio de Janeiro agora está batendo o recorde em termos de letalidade e gradativamente aumentando o número de casos. A gente sabe que a estrutura hospitalar hoje do Rio está num processo realmente de dificuldade, né? De alguns com falência mesmo. Então, a gente observa esse índice de letalidade. Alguns podem perguntar, por que Pernambuco está com letalidade de 8%? A gente precisa analisar cada estado individualmente. Bom, o Brasil está aqui com letalidade, esses já são os dados mais recentes, não tem um de ontem, que foi para 8 mil casos, né? Mas está aqui em letalidade 7.921, acho que está em 8 mil e pouco. E aí eu queria mostrar novamente isso, né? Será que o leite de UTI também pode interferir? E esse é um fato, vou tirar aqui, tem uma coisa aqui na minha frente, aqui, Bom, tirei aqui da frente, tirei não consegui não, vou puxar aqui. Então, tá. Então, você vê aqui no norte do país, quando a gente considera o número de leitos de UTI por 100 mil habitantes, são dados de 2018, a gente não tem dados de 2019 e 20, é possível que algumas regiões possam ter aumentado, por exemplo, em 2018 o Brasil era 21 e está em 25, mas no país como um todo. Mas quando a gente vai avaliar por região, a gente observa aqui que, por exemplo, norte 12,3. Alguns têm considerado que o número de leitos ideal para enfrentar essa epidemia seriam 25 leitos de UTI por 100 mil habitantes. Bom, quando você olha aqui no norte, está bem aquém da realidade ideal para enfrentar essa epidemia, e talvez seja a justificativa do aumento progressivo dessa letalidade. E aí você tem valores que pressionam mais ainda. Você vai ter situações, se os casos aumentarem em Roraima, com uma tendência, só tem 9,2 leitos. Quando você vai para o Nordeste, é 14,4. Você chega aqui, dados de 2018, em Pernambuco, tem 19,6. Lembrando que de 19,6%, 70% da população usa o sistema público de saúde suplementar, e na capital chega a 25%, então 75% é público, e quando a gente divide, preocupa, porque aí fica 10 desses 19, 10 é para os públicos, aí a proporção diminui, e 9 no privado. Então, esses são outros fatores que também preocupam, por isso essa ação do governo do estado e do município, de buscar leitos de UTI, ou seja, uma ação mais do que louvável. Ou seja, a gente tem sido exemplo de iniciativa, e aqui eu não tenho ligação nenhuma, não sou nem do Estado, nem do município, né? Sou da Universidade Federal, mas você vê, de fato, que as ações têm sido realmente enfáticas, ou seja, eles estão indo exatamente no ponto que podem, de fato, impactar sobre os resultados aqui. Tanto as questões de bloqueio, tanto a questão do número de UTI, busca do número de UTI, buscar profissionais de saúde e assim sucessivamente. Mas vocês observam, por exemplo, no Sudeste, tem 27. Aqui eu farei uma correção em amarelo. UTI, infelizmente, do Rio de Janeiro foi o inverso. Ela chegou a ter 37, mas nos últimos anos ela entrou num processo de sucateamento e hoje ela está com dificuldade em relação ao número de leitos de UTI. Eu vou mostrar depois. E aí você vê que vai melhorando, né? No Sul, no Centro-Oeste, você tem aqui algumas regiões como o Distrito Federal, 33 leitos de UTI. Você tem aqui em Mato Grosso. Então, essa pode ser um divisor realmente de águas que possa impactar, né? Não só isso, mas que possa, de fato, impactar nessas questões. Mas, claro, os insumos, medicamentos, medidas de controle, EPI, assim sucessivamente. Aqui outra, essa, de fato, é uma preocupação. A taxa de ocupação de leito Covid, né, de leitos, inclusive, preparados para terapia intensiva. Claro que a gente ainda tem na manga, eu vi essa semana o secretário de Saúde do município falando que
os leitos foram preparados, ou seja, a gente tem leito para abrir ainda, mas depende de profissionais, depende de capacitação, mas a gente está correndo numa velocidade contra o tempo, né? E deve liberar mais alguns leitos, mas a realidade, no momento, é exatamente essa. Ou seja, quando a gente vê a taxa de ocupação de leitos, a gente vê percentuais de 96, 95 no Rio, 89. Então, são taxas que, se eu atualizasse para os dados dos últimos 4, 5 dias, esse cenário está completamente diferente. Ceará saiu de 87, segundo informações colhidas, não é oficial, e está próximo de 100%. Então, você vê como a diferença de 3, 5 dias nessas semanas que se seguem, elas de fato vão impactar. E o que nos espera? Acho que já vai encerrando aqui. O que nos espera com as estimativas? É possível fazer estimativas? Né? Talvez essa fosse a pergunta aqui mais adequada. E aí, eu vou passar bem superficialmente isso aqui, pegando esses últimos dados. Algumas pessoas tentaram fazer uma extrapolação dos dados, por exemplo, de um pior cenário, Lombardia. Aquelas taxas que eu falei para vocês de incidência, de letalidade. Alguns disseram, não, vamos pegar o exemplo da Alemanha. Bom, a gente sabe da nossa dificuldade de fazer um comparativo com a Alemanha. Né? Mas também a sensação que a gente tem é que nem seremos a Lombardia, nem seremos a Alemanha. Obviamente, o comentário aqui, claro que é técnico, científico. Mas quando a gente compara aqui, por exemplo, se a gente comparar aqui o cenário de casos da Lombardia, aqui seria o Brasil, aqui seria São Paulo, em laranja, em cinza, Pernambuco. Seria uma coisa absurda. Se a gente pegasse exatamente a taxa de incidência da Lombardia, a letalidade, a gente teria 1.562.000 casos, né? Só lembrando, de fato, vou mostrar a vocês o número atualizado, né? Em São Paulo, teríamos 351.000 casos, né? Que não é a realidade de São Paulo atualmente. E teríamos em Pernambuco, imagine vocês, 70.000 casos. Se a gente pegar o cenário da Alemanha, seria o ideal, 397.000 casos no Brasil, em São Paulo, 89.000, Pernambuco, 17.000 casos. E se a gente pegar a morte, seria terrível se a gente comparasse com a Lombardia, 285.000 casos, em São Paulo, no Brasil, 64.000 mortes, lembrando que São Paulo hoje ele está com 3 mil mortes. Né? Então, a gente vê que São Paulo ele tá mais na frente da gente na epidemia, ou seja, ele está naqueles 20 dias, está um pouco mais daqueles 20 dias, ele, inclusive, está naquele platô com a tendência de estabilização, então, qualquer estimativa, a gente pode, infelizmente, errar, mas a percepção mais lógica é que a gente não vai chegar a esse estágio nem pensar. E acredito, de fato, nisso, e também espero, mas acredito baseado nos dados. E os dados de Pernambuco também, que 12.000, para mim, também assusta, que não é a realidade, e aqui o melhor cenário, se a gente fosse a Alemanha, a gente já teria passado dessa etapa, até porque Pernambuco já tem 734 óbitos, a gente já teria passado, ou seja, eu também não esperaria que a gente fosse com um parâmetro da Alemanha, então a gente provavelmente vai estar numa situação intermediária. Pode ser diferente de tudo isso? Pode. Se a gente fizer um parâmetro do que aconteceu com Lombardia, corte de 30 dias, corte de 60 dias, corte de 75 dias, vendo o número de casos, número de mortes, o percentual de aumento que ele teve a cada período, a gente poderia fazer uma extrapolação. Bom, mas eu estaria falando da Lombardia, não dá para usar esse modelo. Portugal, como foi o ponto de corte do primeiro caso, a partir do primeiro caso, 30 dias, 60 dias depois, como foi o percentual de aumento? Olha, vocês observam que já teve um parâmetro diferente, porque teve a questão do isolamento, teve outras medidas tomadas a nível governamental, a organização dos serviços hospitalares, uma série de outros aspectos. Então, é difícil você fazer uma real extrapolação. E quando a gente olha Pernambuco, fazendo ponto de corte de casos, com 30 dias, 45 dias, 55 dias, 6 de maio, ontem, completando 60 dias, 12 de maio, a gente pode fazer algumas simulações. Lembre-se que isso são simulações. Então, mas 12 de maio está tão pertinho. Lembre que a gente está na curva de tendência. Então, se a gente considerar os percentuais de aumento, porque não ficou aqui na tabela ao lado direito, do que vem acontecendo e comparando com outros países, pode sim, mesmo com um período tão curto de uma semana, a gente sai de 800 mortes para 1.208. Por isso que a ideia de fazer as medidas recomendadas pelas instituições governamentais é extremamente importante. Então, a gente poderia chegar, sem dúvida, sair de 9.000 para 14.000 casos até terça-feira e até ter 1.208 mortes. E o que poderia acontecer em 90 dias? Aí aqui é mais locubação ainda, porque a gente faz modelos baseados na Espanha, na Itália, e a gente poderia chegar aos impressionantes, claro, 2.400 mortes. Jamais a gente espera chegar aos 22.000 mortes, os 14.000 mortes da Lombardia. E a gente espera que isso de fato aconteça, que a gente tenha um comportamento diferente. Se a gente, claro, ajudar nas estratégias
para que esse número de casos não aumente de forma significativa. A de São Paulo, a gente poderia fazer também a mesma simulação. Aí, São Paulo, a gente já tem parâmetros, né? Tem com 30, 60 e 70 dias, que seria a situação dele atual, né? Mostrando como foi o crescimento dele, ou seja, ele fez medidas de bloqueio, teve um grande pico, né? Depois daquela curva, claro, eu estou comparando aqui esse aqui com o dia zero, no primeiro caso, e aí pode ter uma falha metodológica. E aqui a gente vê o que ele vem mantendo, claro, manteve um crescimento não tão expressivo, e ele pode chegar nessa curva aí a ter um número de casos que pode ser superior, dependendo das outras regiões, mas deve ser superior a 5.500 casos. O Brasil não dá para fazer extrapolação, porque por aqueles fatores que vocês viram, né, ou seja, outros estados estão entrando, então a gente não consegue fazer, nem eu me atrevi a fazer essa simulação. E faixa etária e fatores de risco, estamos iguais ou diferentes, é só para tirar uma dúvida, aqui eu vou passar rapidamente, para a gente encerrar, é a história de que a gente não está diferente de lugar nenhum, né? Começou aquela história, apareceu na mídia, dizendo que quando saiu da China era um parâmetro, quando entrou na Europa atingia mais jovens, quando entrou no Brasil parece que atinge mais jovens ainda. Não. Na análise, quando a gente faz dos trabalhos publicados, é que não tem mudado muita coisa, pequenas diferenças, mas nada substancial. O que a gente teve dificuldade foi, de fato, analisar os dados quando a China publicou. E a gente vem discutindo isso desde fevereiro, março, que a gente dizia, essa doença ela tem uma taxa de dispersão muito alta, então não é o parâmetro, números absolutos de casos que vai definir, mas é a dispersão e a taxa de incidência. Então, você vê aqui, esse é um trabalho do Centro Chinês é o CDC da China. Eu só traduzi uma parte, pedi para uma pessoa traduzir uma parte desse, porque o artigo está em chinês, mas eu achei interessante porque é do CDC chinês, 44 mil casos confirmados, 1.000 óbitos, essa é a taxa de letalidade, e aqui a gente observa que a população atingida, eu queria só reforçar isso, ou seja, pessoas de 20, 30 e 40 anos são atingidas, quase 44%, e não é diferente com outras epidemias, ou seja, qual é a população que mais adoece? A população que mais adoece é economicamente ativa, são aqueles que estão no fronte, aqueles que estão circulando na cidade, né? Aqueles que estão trabalhando na cidade, aqueles que são os dispersores da doença, né? Então, por isso que essa discussão, será que tem sentido fazer só um bloqueio vertical e não horizontal? Deixar os adultos, a população economicamente ativa, ir para a rua. E aí, obviamente, a transmissão da doença, a dispersão, porque é exatamente nessa população onde o vírus circula mais frequentemente. E aí, quando a gente avalia aqui até 55 anos, por exemplo, chega a 66%, ou seja, nos idosos, claro, porque a população também é menor, uma frequência maior. O que é que muda? Muda os óbitos. Então, concordo. 80% dos óbitos ocorre acima dos pacientes de 60, aqui o corte foi até estranho, acima de 60 anos, o Brasil também tem utilizado isso, eu gosto de 65. E quando a gente avalia, tem 20% óbito. Eu não menosprezo 20% de óbitos em pacientes abaixo de 55 anos, né? Nem ninguém deve menosprezar. Então, na verdade, ninguém deve expor essa população achando que é melhor que ela adoeça logo, porque ela fica logo imune, e acaba a população, porque aí a gente vai ter, de fato, perdas, né, de uma quantidade de vítimas importante. E a gente pega esse trabalho de Wuhan, lá na China, de 1.099 pacientes, e ele dizia a mesma coisa. Se você pegar aqui, na coluna da faixa etária, 0 a 14, 15 a 49, 50 a 64, maior de 65 anos, nesses pacientes que ele avaliou aqui, 1.099 que ele atendeu numa unidade hospitalar, você vê que a faixa etária mais acometida, 55% era em 15 a 49. Ora, acometida, vamos lá. Mas, mesmo assim, eu não menosprezo que 12% dessa população, ou seja, da mais acometida nessa faixa etária de 15 a 49, elas tiveram, inclusive, doença severa. Alguns não severa, mas precisaram de internamento. Precisar de internamento é sobrecarga do sistema de saúde, é sobrecarga de profissional, é transmissão de doença. Então, essa é a preocupação e a justificativa dessa orientação horizontal e não vertical. E se você pegar a faixa etária de 50 a 64 anos, claro, eu não me incluo nessa faixa, eu estou na primeira, aliás, na segunda, mas, brincadeira, eu estou na segunda. Ela não é desprezível, né? Você vê que dessa população que representou 28%, 17,5% tiveram uma doença severa. Aí, quando você vai analisar o óbito, não. Quando a gente vai analisar o óbito, os óbitos eram muito mais significativos exatamente nessa faixa etária. Foi menor nesse grupo. E é interessante que esses estudos se repetem também da China, para mostrar que não houve mudança. Quando a gente vê aqui na China, por exemplo, nesse grupo, claro, uma amostra pequena de 41 pacientes internados, faixa etária mais internada, 25 a 49, sobrecarrega o sistema de saúde, e foram para a UTI,
49 era nessa faixa etária, de 25 a 49, e um grupo aqui, eu não me lembro o número agora, 25%, precisou de internamento em terapia intensiva. Claro, quem foi que mais ocupou, que mais percentualmente foi para a UTI foram os pacientes acima de 65 anos, não em números absolutos, mas metade desses pacientes precisaram ir para a terapia intensiva. E referindo, não muda nada em relação à comorbidade, aquelas mesmas que vocês já viram, hipertensão, diabetes, às vezes câncer tem aparecido em alguns estudos, como esse, e muda muito entre estudos, porque a maioria desses estudos são estudos retrospectivos, e do tipo categorização presente ou ausente. Não existe uma avaliação de quantificação da comorbidade. Porque, é claro, um paciente hipertenso que toma um diurético, já comentei isso, ou toma um captopril, ele não pode ser enquadrado naquele hipertenso que toma 3 antihipertensivos, uma hipertensão de difícil controle, ou é um diabético insulino dependente que não controla bem sua diabetes. Os estudos, provavelmente prospectivos, vão responder essas questões e vão mostrar que não estão todos incluídos exatamente nesse grupo. Aqui não muda, mostrando que, às vezes, doença renal, raro, doença hepática ser um fator de risco. Aqui são vários estudos, são 5 estudos, 4, inclui esse outro 5º estudo nessa coluna aqui, mostrando que essa é a tendência dos fatores de risco associados. E no Brasil, como é que a gente compara no Brasil? Não está diferente. Ó. Se a gente pegar aqui Brasil, aqui eu estou falando em relação a óbitos, por síndrome respiratória aguda grave, veja, gente, aquilo como a gente mostrou na China. Aí você diz, não, deu 29%. Ó, isso depende do N, da tendência das amostras. Isso foi um ponto de corte nesse momento do início da epidemia, e 29% eram abaixo de 60 anos. Isso não é desprezível. Né? De 71% acima dessa faixa etária, não teve diferença em relação às comorbidades. E aí a gente encerra aqui com Pernambuco. Eu acho que Pernambuco esses dados que a Secretaria de Saúde tem publicado são muito interessantes, tem sido muito informativo esses boletins, e esse é um boletim agora, eu acho que de ontem, pelo número de casos, de ontem, 9.325, antes de ontem, né? Eu não estou vendo a tabelinha aqui em cima, está coberto aqui. 5 do 5. Bom, 9.325 com casos confirmados, 749 óbitos. Qual é o perfil dos casos leves? Isso foram casos confirmados laboratorialmente, 3.584. Vamos analisar a faixa etária, eu acho que é importante para a gente ajudar na tomada de decisão em relação até às estratégias do ponto de vista de saúde pública, de organização de serviço. Então, veja, a faixa etária abaixo de 49 anos. Então, aqui o percentual, o número de casos na coluna, eu botei aqui em cima o percentual, não sei se ficou, deu para ver bem, porque eu botei na mesma cor. Você vê 31,8% em 30 a 39 anos, 27% entre 40 e 49 anos, ou seja, 75% dessa amostra de casos confirmados está nessa faixa etária. Claro, eu não quero dizer aqui se é forma leve, se foi um teste não assintomático. Né? Não estou fazendo essa avaliação, até porque eu não tenho essa informação e esse dado. Mas a gente tem testado muito pouco nos pacientes que com a forma leve, muito mais na forma grave, como eu vou demonstrar no slide subsequente. Então, isso preocupa, porque essa população é quem tem sido com a forma leve, ou seja, ele teve, se a forma leve é que ele teve clínica, casos leves. Né? Não sei quantificar quantos, se tem assintomático no meio, mas eu espero que não, que seja casos leves realmente. Então, você vê que aqui, essa população é a população que está dispersando, porque é a população que circula numa frequência maior. Quando a gente vai para analisar os pacientes com síndrome respiratória aguda grave, confirmados para a Covid-19, né? Então, você vê aqui o somatório de casos leves, 3.584, com 5.741 casos confirmados, né? Que dá esse montante aí de 9.325. Então, quando você vai ver aqui os casos na coluna esquerda, de novo se repete, é síndrome respiratória aguda grave, eu já não estou falando de casos leves. Você vê que abaixo dessa faixa etária aqui, se a gente somar 20, 40, tem algum errozinho aqui, foi repetido, desculpem aqui, viu? Retirem, abstraiam aqui esse 75,3, que foi uma cópia do anterior. Vamos considerar só esse gráfico. Se somar aqui vai dar 20, 40, 48, me ajuda aí. 50%. 50%, Marina aqui é minha assessora. 50% do número de casos abaixo dessa faixa etária, corrigindo aqui esse valor, mas aqui é o valor certo, nessa faixa etária, ou seja, corresponde a entre 30 e 49 anos, 42,7%, ou seja, são esses que têm síndrome respiratória aguda grave, são esses que estão sendo internados nas unidades de terapia intensiva e sobrecarregando também o sistema de saúde. Não quero dizer aqui com isso que o desfecho fatal será o mesmo nessa outra faixa etária, que é bastante preocupante. Quando a gente vai analisar o número de óbitos específicos aqui, a gente volta para o número de óbitos, a gente vê realmente que, apesar desse número grande de pessoas que tiveram síndrome respiratória aguda grave, a letalidade foi, o número de casos de total de óbitos, ele representou 27%. Ou seja, 72%, 73% realmente está nessa faixa etária, são uma população
que mais morre aqui é representando o percentual. Se a gente fizer um cálculo rápido aqui de quantos percentuais de pacientes evoluíram para óbitos, aqui eu botei, claro, o número de casos, que está aqui à esquerda, coloquei o número de mortes, e aí vim por faixa etária para ver quanto dessas faixas etárias podem evoluir para um desfecho para o óbito. Claro que aqui você vê que tem algumas oscilações, que a gente precisa entender isso em detalhe, mas a gente vê que não é desprezível, né? 5% para uma doença hoje, na população jovem, evoluir para óbito, desses pacientes que tiveram síndrome respiratória aguda grave, e tem vários graus, obviamente, de gravidade e intensidade, é uma coisa que preocupa. Principalmente preocupa porque eu não estou falando aqui de um surto localizado, estou falando de uma doença que tem uma taxa de dispersão muito grande, então as pessoas têm que ter muito cuidado. Quando a gente fala que a letalidade, o que aconteceu no começo? A letalidade é baixa, minha gente. Letalidade baixa não é o único elemento importante. O mais importante é, se tem letalidade baixa, mas tem uma alta taxa de dispersão, aí a visão do número absoluto importa. Né? Ela quer dizer, a letalidade é só de 5%. Bom, 5% com milhões de pessoas doentes foi muito mais do que SARS e MERS, quando dizia, SARS e MERS tem uma letalidade maior. Isso nunca me encantou os olhos, essa taxa de letalidade de SARS e MERS, porque eles tinham um número absoluto de casos e dispersão muito menor. Bom, e o último slide é apenas para uma observação, né, para a gente ver como a gente tem um pouquinho realmente de dificuldade. Eu não sei que esse é um slide antigo, não vou nem comentar, mas é um estado antigo que eu digo agora, porque todos os artigos antigos que a gente comenta é de 2020, né? Na aula que eu faço comparativo com SARS e MERS, claro, que vai ter em 2003. Mas é só para mostrar que esse é o parâmetro. Vocês se lembram, e isso parece que a evidência científica, não só na China, mas na Europa também, é uma curva mostrando que 80% dos pacientes têm a forma leve. 20% vão ter a forma grave, e desses 20%, 5% irão precisar de leite de UTI. Então, é mais ou menos essa curva. Isso, ao longo da epidemia, vai piorando um pouco a situação, vai aumentando o número de casos mais graves, né, porque vai sobrecarregando o número de leitos, e essa curva vai diminuindo de forma leve, e vai aumentando a questão da forma grave, pela dificuldade até de assistência. Mas por que eu queria comentar isso? Porque é interessante, né? Se a gente analisar aqui, por exemplo, os dados de Pernambuco, e a gente entende a dificuldade. A gente tem que... Eu tive alguma formação no sentido de... No meu doutorado foi em saúde pública, apesar de eu fazer um foco específico, mas da visão do gestor. O gestor tem que saber priorizar os recursos que ele tem. Então, criticar é bom quem está de fora. Quem está de dentro sabe o que é a realidade. Então, naturalmente, a gente começou a fazer testes nos pacientes mais graves. Então, esse é um exemplo muito claro disso. Se a gente pegar aqui 3 mil casos leves, 5 mil, ou seja, a gente tem muito mais casos confirmados no grave do que no leve, por um motivo óbvio, porque a gente testou mais nos graves. Por isso que eu usei sempre no começo, e só expliquei agora no final, porque eu gosto do parâmetro aqui no Brasil de letalidade. Porque a possibilidade de erro, de ter subnotificação, é muito menor nos óbitos, porque a gente testou prioritariamente nos óbitos, como era uma lógica, para fazer a diferenciação dele com influenza, com outra doença respiratória aguda grave, e assim sucessivamente. Então, era natural que isso acontecesse. Isso é um exemplo, uma fotografia, um ponto de corte, claro, momentâneo, de que a gente testou mais nesses pacientes que nos leves, testou-se muito menos, pela dificuldade, na verdade, de teste para realizar. E aí, se a gente guardar aquela proporção, né, de que 20% da população é grave, só 80% é leve, sem dúvida, provavelmente esse número é subestimado. Isso também não me preocupa, porque muitas das análises que a gente fez aqui foi em cima de letalidade, e a gente está seguindo um parâmetro que está sendo favorável se a gente continuar com as medidas de bloqueio. Então, o que aconteceu? 38% era leve e 62% era de síndrome respiratória aguda grave. Alguém ia dizer, então quer dizer que aqui está muito mais grave. Enquanto o mundo diz que 80% é leve, aqui é 62% grave. Não, é porque exatamente isso está relacionado com, e aí claro que é uma hipótese, mas é uma hipótese plausível, pelo que a gente tem ouvido dos comentários, é que a gente tem testados no graves. E dá para fazer uma simulação, se a gente invertesse, né? Partisse dos... Tem um errozinho aqui, né? Síndrome respiratória aguda. Aqui só um errozinho aqui. Então tá ok. 5.741, tá certo. E aí eu podia fazer o inverso, eu começar sabendo que a gente tem 20%, isso é só extrapolação, viu, gente? Mas é um exercício, porque se a discussão era epidemiologia, a gente queria discutir um pouquinho os exercícios. Então, a partir de 20%, será que a gente está com 20% igual a todo mundo? Um pouquinho mais de graves. Então, a gente teria que ter 80% de leve. Quanto seria 80% de leve dessa proporção? A gente teria aí, talvez, 28 mil casos estimados, com 22 mil leves e 5.700 graves. Esse aqui está certo. Esse aqui é só uma hipótese, ou seja, a gente não conseguiu testar em muita gente, então a gente poderia ter um dado subestimado, ou seja, em vez de 9.325, talvez a gente tivesse 28 mil.
3 vezes mais, né? A gente tivesse só identificando 30% dos casos, não, algo razoável, eu digo particularmente que vivenciou a epidemia, algo razoável em relação a isso, mas a gente tem usado o parâmetro também de letalidade por esses motivos agora expostos, né? Então, isso mudaria alguma coisa? Mudaria. Se de fato eu tivesse essa estimativa aqui, a minha letalidade não estaria hoje em 8%. Também isso é um exercício, né? Eu estaria, na verdade, porque como hoje eu confirmo pouco os casos leves, eu tenho um número de casos menores, as mortes, ela parece expressar um pouco a realidade, então aparece uma letalidade para Pernambuco de 8,6%. Claro que a gente tem que comparar estado a estado, ver quantos testes São Paulo estão fazendo, mas isso poderia ser que a gente tivesse uma letalidade menor. Não quero aqui criar uma expectativa melhor ou pior, apenas eu estou com o objetivo aqui de fazer essas análises. Mas, em resumo, é isso, ou seja, a ideia era fazer um pouco esse cenário, o que a gente percebe, claro, resumindo, que comparado com outras situações de outros países com características populacionais, em termos de números absolutos, a gente parece que está conseguindo não ter aquela curva que alguns países tiveram, mas também a gente não conseguiu fazer aquilo que a Alemanha, a Coreia do Sul, a Austrália, e aqui poderiam citar outros exemplos por diversos outros fatores, mas a gente está provavelmente numa condição intermediária e eu acredito que com as ações que estão sendo propostas a gente tem chance de controlar. Claro que eu não estou discutindo aqui a variável pobreza, eu acho que saiu até no jornal essa semana algumas notas de importantes pesquisadores mostrando que se morre mais nos bairros mais pobres, fazendo essa avaliação, ou seja, número de mortes, número de testados. Mas também aí vai ter um viés, né? É claro que nos bairros mais pobres o número de testes foram bem menores. Por exemplo, ele analisa Boa Viagem. Boa Viagem, várias pessoas testaram, várias pessoas, inclusive, testaram assintomáticas e alguns deram eventualmente positiva. Então, aí também distorce. Ou seja, eu dizer que Boa Viagem, a letalidade foi menor, mas também porque testou muito mais, né? Já nas regiões, os bairros mais pobres, não vai ter tanto acesso ao teste, aí o número de óbitos tende a concentrar essa letalidade. Então, é preciso ter cuidado também, de fato, nessas análises. Bom, mas essa era a ideia, ou seja, na aula que eu dei há 15 dias, ao longo desse período, provocado por doutora Ângela, aí, que tem provocado as discussões, também está ajudando a organizar essa reunião de quinta-feira, eu me sinto agradecido, porque eu sou provocado. O que eu li há 15 dias atrás, eu acrescentei uma quantidade muito maior de informação. Então, se não estiver me provocando, eu sinto que a gente tem uma quantidade enorme de informação. Então, por isso que eu gosto sempre terminar com essa frase. Eu acho que essa epidemia é um exemplo muito forte disso, que é uma frase de William Durant, um filósofo, que ele diz que ainda temos muito para aprender. Então, 60 anos atrás eu sabia tudo, hoje sei que nada sei. A educação, claro, nesse contexto, porque a educação como formador, como tirar as pessoas das condições de vida desfavoráveis, sem dúvida, mas eu digo a educação aqui no sentido de cada vez buscar mais conhecimento, e aqui no sentido científico, é um descobrimento progressivo da nossa ignorância. É como eu estou me sentindo, cada vez que eu estudo mais, eu vejo que eu sei menos e que estou longe, muito longe, de chegar numa condição mais ou menos. Então, era basicamente isso, e a gente abre para discussão. Obrigado. Obrigada, Carlos, pela excelente atualização nossa. Vamos conversar, né, agora um pouco, ver quem é que quer começar. Tenta botar aqui a telinha com a gente, Carlos, tirar a aula. Aqui, eu não estou conseguindo aqui, não. Parabéns mesmo, porque a gente sabe da excelência do teu conhecimento nessa área, né? E esclarece uma porção de coisas para a gente, porque, por exemplo, hoje eu estava assistindo uma entrevista em que estavam fazendo um modelo matemático de projeção para o Brasil, e se hoje nós estivéssemos lá na frente, com as condições que estamos hoje, nós teríamos aproximadamente 64 mil mortes, ou seja, muito próximo aos Estados Unidos, que 68, né, se eu não me engano, e que se a gente não mudar alguma coisa, a gente vai chegar lá. E quando você apresenta tudo isso, a gente vê que o Brasil é muito heterogêneo, a gente tem vários países dentro do Brasil, mas ele comparou com os Estados Unidos, né? Mas comparou principalmente com a cidade de maior incidência lá. Mas assim, para mim, eu acho que fica cada vez mais claro que o que a gente precisa é óbvio que é o distanciamento, as barreiras foram fundamentais, a Alemanha mostra isso, mas o que, para mim, fica cada dia mais claro que fundamental é o sistema de saúde, é ter como acolher a população doente. Se você não tiver um bom equipamento, se você não tiver hospitais, se não tiver os profissionais, você perde tudo isso. Não é não, Carlos?
Eu acho que é muito fatorial, ou seja, não dá para a gente atribuir um fator só. De fato, Mas esse é muito importante. esse é muito importante, não tenha dúvida. Inclusive, você viu que nas variáveis que eu analisei todo, esse de fato impacta. Mas, claro, quanto menos você evitar, quanto mais você evitar a sobrecarga do sistema de saúde, como você diz, que tem as suas deficiências, a possibilidade de um desfecho ruim será maior. Então, acho que essa estratégia é uma estratégia muito interessante. E, de fato, quando a gente compara, a não ser que tenha uma grande reviravolta, a gente vem fazendo isso quando a gente vê os pontos de corte. A gente, inclusive, tomou algumas iniciativas de isolamento, São Paulo e alguns estados, é interessante, mais precoce até do que a própria Alemanha, quando a gente vai ver o timeline. Então, talvez isso tenha impactado, alguns vai dizer, não, impactou pela questão do clima, pela questão da densidade demográfica, não. Mas a percepção clara que a gente tem isso, baseado nas estratégias, é que quando a gente vê a nossa situação agora, passado aí 60 dias, alguns estados chegando aí já a 70 dias, é que a gente está numa curva melhor do que aqueles extremos, até mesmo, como você disse, dos Estados Unidos, né? Claro, comparando aquelas coisas de população. Então, eu acho que isso impacta. E se isso impacta, Ângela, também impacta lá no desfecho letal, porque menos sobrecarga será numa estrutura hospitalar que tem suas dificuldades, tem dificuldade de leito, e por isso que essa curva aumenta. Concordo com você. Se a gente chegasse lá na pista de corrida, lá na reta, lá final de chegada, com um número menor de casos e com a estrutura de leito hospitalar maior, a curva estaria muito mais achatada do ponto de vista de desfecho, de letalidade, né? Não tenha dúvida. Mas se a gente não conseguir isso, o extremo seria o oposto, a gente chegar com uma quantidade enorme de pessoas, a exemplo que acontece com populações semelhantes à nossa, e aí a gente chegaria numa estrutura também já com suas dificuldades. Aí seria uma catástrofe total. Aí eu concordo, seria uma Lombardia, né? A comparativa aqui é técnico, né? Não é longe de mim fazer qualquer comentário do ponto de vista de estratégia, mas seria uma catástrofe, né? Aqueles exemplos, números que eu dei ali, se a gente extrapolasse da Lombardia, e o que tem acontecido, viu? Tem que ter muito cuidado, alguns artigos publicados da referência X, da universidade tal, às vezes o cálculo é exatamente esse. Aí joga para o Brasil, causa um pânico maior no mundo, usa números absolutos, então isso tudo a gente tem que ter cuidado. E aí, Rosinete, quer perguntar alguma coisa? Eu queria comentar uma coisa com o Carlos. Carlos, sua apresentação foi maravilhosa. Assim, lembra quando você comenta que lá em Wuhan a gente viu uma segunda curva, a segunda onda começando. Os trabalhos têm mostrado, e eu queria que você comentasse alguma coisa, se for pertinente, que é como se o sistema imunológico de alguns pacientes ficasse adormecido. Eles acreditam que esses pacientes da segunda onda não teve uma recontaminação. É como se ele não formou anticorpos suficiente, o organismo ficou adormecido e o vírus depois começou a se reativar. É como se, de alguma forma, ele ficasse inerte, sem provocar uma ativação do sistema imunológico, e depois ele acorda e começa a provocar de novo. Você já ouviu alguma coisa sobre isso? Não. Na verdade, a gente não tem, de fato, não existe nenhuma evidência disso, e a gente usa muito modelos anteriores, né? Porque, na verdade, o coronavírus, apesar de se ter um vírus com características diferentes, mas ele é muito próximo do SARS-CoV-1, vamos chamar assim. Mas, de fato, provavelmente deve estar havendo uma confusão também na interpretação, porque o que acontece é aquele aspecto. Primeiro, que não existe taxa de ataque de 80%. Então, provavelmente aconteceu na China, até porque ela fez um bloqueio, toda a discussão que ela tem, um número de casos hoje muito melhor do que a Lombardia e do que a Espanha, do que a Itália e a Espanha, é que, na verdade, você não vai ter taxa de ataque de 80%. Então, você vai ter lá, vou usar um exemplo de algumas epidemias de pandemia do passado, 50% de taxa de ataque. Então, você tem metade da população hoje susceptível. Então, como, na verdade, você abre, na verdade, de novo as barreiras, e eles perceberam isso, inclusive os casos que começaram a chegar, eles começaram a rastrear, eram casos importados, ou seja, eles passaram da situação inversa. Antes eles exportavam e depois passaram a importar. E aí os importados passaram a transmitir naquela população susceptível. Por isso que esse controle adequado pós-epidemia ele é extremamente importante. Então, provavelmente o que aconteceu na segunda onda foi o atingimento, se é que existe essa palavra, mas neologismo hoje tudo está permitido. Então, essas pessoas passaram provavelmente a adoecer. E um grande erro que tem acontecido, inclusive circulando nas redes sociais, é aquela história do PCR positivo. Né? Lembrar que PCR, disse, não, porque tem um PCR positivo muito tempo depois, isso pode ser que tenha reativação. PCR é um parâmetro que tem que ter muito cuidado. O PCR ele identifica partícula viral.
O PCR não identifica carga viral, o PCR não identifica transmissão. Então, quando você tem, obviamente, para diagnóstico com PCR, eles não são quantitativos. Então, alguns PCRs podem ser positivos, isso aconteceu em outras doenças, né? Vamos lembrar o exemplo aqui, eu já comentei em outra aula, que 25% a 30% dos pacientes assintomáticos em rinovírus, em influenza, outras doenças, eles tinham PCR positivo, ou seja, eram partículas pequenas, eles eram assintomáticos, não tinham capacidade de transmissão como sintomáticos e era detectado. E, às vezes, a partícula fica presente muito tempo. Por exemplo, tuberculose. Tuberculose, aqui tem alguns especialistas em áreas óssea, intestinal. Você faz o primeiro diagnóstico com PCR, o subsequente, não adianta fazer 2, 3 meses, 4 meses, vai ter um PCR positivo. Eu vi a doutora Ana Paula, do SPAP, que também está aqui. Então, a gente vê claramente que o PCR, ter o fato de estar positivo, não indica que esse paciente está perpetuando, que a imunidade dele é baixa, ele está mantendo o vírus. A gente não pode afirmar isso com PCR. Então, são algumas confusões que estão acontecendo e é provável que esse vírus a gente não consegue confirmar. Tem epidemia mais recente que a gente não conseguiu confirmar se a imunidade é duradoura. Já começa, os testes de anticorpos mostram que ele produz anticorpos. A dúvida é, esse nível de anticorpo ele é duradouro para manter a imunidade? Isso ainda não está definido, mas a gente também acredita que, a exemplo de outros vírus da mesma família, né, do beta-coronavírus, é que a imunidade seja duradoura. Então, portanto, eu acredito que essa segunda onda, de fato, foi uma entrada, e eles demonstraram isso, importada, e que transmitiu uma parte ainda da população susceptível. Por isso que o ideal é a gente ter menos susceptíveis e depois ficar controlando, pós a liberação, esses casos que aparecerem sintomáticos. Eu acho que o Maurício queria fazer uma pergunta, né? Deixa eu só complementar o que Rosinete perguntou, aí eu passo para o Maurício, porque assim, a evolução mostra que são coisas diferentes. Por exemplo, a gente na etiopatogênese da chikungunya, admite que os vírus possam ficar em bolhas apoptóticas escondidas, mas aí justifica a cronicidade, ele fugir do macrófago em determinado momento. Eu não acredito que seja... eu acho que é uma interpretação errada. É muito mais lógico da maneira que o Carlos explicou. Entendeu, Rosinete? E Ângela disse, isso é muito importante, só para complementar, acho que esse é um modelo. Eu gosto de usar muito modelo. Como é uma doença nova, a gente tem que usar modelos da própria classe, mas alguns modelos. Então, é interessante, porque chikungunya se detectou 3 meses depois, lá no líquido sinovial, a presença, de fato, da partícula viral. Mas esses pacientes não adquirem uma segunda infecção. A imunidade é permanente e duradoura. É crônica, é uma coisa crônica. Mas ele pode estar lá um vírus no próprio indivíduo, mas não suficiente para ele voltar a ser, por exemplo, um transmissor obviamente, do mosquito, que pique ele tem a carga viral. Então, acho que é por aí. Doutor Maurício. Maurício? Bom, depois, parabéns pela sua apresentação. Gostei que você teve um viés, na minha opinião, muito otimista, né? Isso é bom, a gente está precisando ter um pouco de otimismo nesses dias, né? O Brasil realmente é um país que fica complicado a gente fazer comparação com outros pela diversidade do país. São vários Brasis, né? Quando a gente fala nesses nossos dados de estatística, a gente confunde grandes centros populacionais que têm uma característica diferente misturado com outras regiões do país com a baixa densidade populacional, um baixo índice tanto de letalidade como também de número de casos, e isso meio que mistura nossos dados. Mas acho que foi bastante importante todas as suas observações, principalmente aquelas comparativos com países com a mesma população, com estados com a mesma população de Pernambuco. Mas eu queria comentar agora sobre a minha preocupação principal aqui em nosso nicho, né, em nosso Pernambuco, né? O número de óbitos, nós temos que dar um crédito até ao nosso secretário André Longo, que ele faz sempre questão de dizer que Pernambuco é o estado que tem a maior transparência, né, em termos de números de letalidade. Ele procura testar todos os casos graves e procura testar todos os óbitos, né? Então, isso talvez, ele faz um comparativo que os outros estados talvez não tenham esse cuidado, e isso explique porque nós temos esse número de casos de óbitos talvez diferente do que alguns dos outros estados. Mas a minha preocupação vem atualmente pela qualidade da assistência. Nós temos realmente um número de leitos de UTI bastante elevados, né? Aumentamos muito o número de leitos de UTI, e isso poderia ser realmente um ponto muito positivo para nós, mas a minha preocupação é com a qualidade da assistência. Os nossos pacientes estão morrendo nas UPAs. As UPAs não estão em UTI. As UPAs, nós temos visto, pacientes ficam 2, 3, 4 dias esperando o leito de UTI. E, evidentemente, quanto mais
precoce, o tratamento intensivo para esse paciente com assistência ventilatória, isso muda o prognóstico. Eu acredito que sim. Então, quando esse paciente finalmente consegue um leito de UTI, eles já estão num grau de complicações tão grande, de gravidade, que mesmo a assistência de UTI, ele está, às vezes, num quadro já irreversível. E também nos chama a atenção que esses novos leitos de UTI são leitos de assistência ventilatória. Oi? Não, estava ouvindo, porque tinha parado o som, mas voltou a ouvir. Ah, sim. E esses novos leitos de UTI que foram criados, eles não são leitos de UTI, são leitos de assistência ventilatória, que é bastante diferente. Nós temos à frente deles profissionais, alguns recém-formados, que têm uma experiência, tanto de médicos como também de profissionais de enfermagem, e eu acho que isso faz muito diferencial. Essa qualidade, ela é insuficiente. O número de óbitos que está ocorrendo nesses locais, ele realmente é bastante alto. A questão de UTI, isso me chama mais ainda atenção. Nós estamos com 90% de ocupação. Nós não estamos com 90%, 95%. Se existisse esse número, nós estaríamos com 130%, porque nós precisaríamos de pelo menos 20%, 30%. E quando você tem 200, você tem... Eu não consigo compreender muito aqueles números da secretaria. Você tem 800 leitos, mas você vê que tem 200 pacientes internados com UTI, com Covid em UTI. Então, se nós temos, às vezes, 150, 200 leitos de 200 pacientes aguardando vaga de UTI, então acho que o índice que era melhor, o indicativo melhor, era esse. Quantos leitos estão faltando? E quantos leitos estão faltando são desses pacientes que estão aguardando leitos, né? E a atual preferência, priorização desses pacientes é que também me preocupa. Quem é que está ocupando esses leitos quando eles finalmente abrem? É aquele que está mais tempo na UTI, aquele que está mais tempo dentro das UPAs ou das policlínicas, ou é aquele que está mais grave? Como é que está sendo feito? E essa preocupação foi muito grande que nós do CREMEP fizemos uma espécie de uma resolução com a calculadora que já está pronta, já entregamos ao secretário de Saúde para tentar verificar qual é a possibilidade de nós perdermos menos vidas ou de nós salvarmos mais vidas. É de nós verificarmos quem são aqueles pacientes que têm maior chance de sobrevivência. Então, eu acho que isso é um debate muito complicado, que envolve muitos preceitos de bioética, que é complicado, talvez a gente precisasse de horas e horas para debater isso, mas me preocupa bastante essa qualidade de assistência, a demora que os pacientes estão conseguindo acessar e a ineficácia, muitas vezes, dessas soluções que o governo do Estado está tentando fazer. Porque se nós abrimos tantos leitos, nós mobilizamos tantos profissionais e nós continuamos a perder muitos pacientes dentro de internados, esse esforço realmente está valendo a pena, né, de tanto dinheiro, de tantas pessoas envolvidas. Se nós não pudermos reverter nossa letalidade com todo esse esforço, eu acho que nossos números eles tenderão a piorar bastante. Eu tenho realmente um pensamento muito pessimista, né, porque nós estamos aí constantemente com informações dessas unidades, das policlínicas, das UPAs, e o relato que nos traz os médicos realmente é desesperador. Em um determinado dia, você tem 4 pacientes dentro de uma sala vermelha, e ao final do dia, os 4 morreram, então já tem lugar para mais 4, mais 5. E alguns pacientes já tendo dificuldade, até mesmo nessas UPAs, de serem levados a ventilação mecânica. Você tem 4 respiradores e tem 6 pacientes internados, simplesmente aguarda 2 pacientes morrerem para poder admitir todos os 2. Então, essa é a minha preocupação. Seus números aí foram brilhantes, mas eu acho que a gente teria que avançar em 2 pontos. Primeiro, a gente tentar drasticamente diminuir o número de contaminados. E isso só consegue com isolamento. E a gente tentar, de alguma maneira, otimizar todos esses nossos recursos para tentarmos salvar mais vidas, diminuindo o tempo que o paciente fica dentro de uma unidade de emergência, de uma UPA, até conseguir uma assistência ventilatória ou uma assistência de UTI adequada. Acho que nós temos que, no mais curto espaço de tempo, ver soluções para que a gente consiga virar essa estatística. Eu não sei se a gente vai ter tempo. A gente está aqui, como a gente está dizendo, está trocando o pneu do carro com o carro andando. Isso é muito preocupante. Perfeito, Maurício. Eu acho que são colocações pertinentes e alguns aspectos, né? Só para entender, né? Eu não considero 800 mortes um cenário bom. Quer dizer, eu não gostaria de ter morte nenhuma. Agora, depois de passar de 60 dias, 800 mortes
quando comparado com outras regiões que eu comentei, é bem melhor. E outra coisa, eu acho que no norte do país, em algumas cidades de alguns estados, será uma catástrofe. Claro, ao final, aquela discussão proporcionalmente tem, mas em algumas estruturas, essas dificuldades todas que você está falando, que são locais, em algumas outras são pior ainda essa dificuldade. Então, acho que essa estratégia, inclusive essa iniciativa, eu acho que inovadora, eu já tenho visto começado aí nas redes sociais, que o próprio Ministério está tentando fazer uma ferramenta. Podia, para não perder tempo, usar de vocês, que está sendo elaborada aqui, para tentar identificar isso. A gente sabe que a formação dos profissionais há uma limitação. De fato, a gente não vai ter, e aí tem que agir, trocar o pneu com o carro andando. Ou seja, a gente tem uma formação limitada. Algumas pessoas até dizem, mas está recrutando, inclusive, pessoas que não têm experiência. Mas é uma situação de guerra, de fato. Então, a gente vai ter que buscar. Então, para suprir essas deficiências, eu acho que precisa de toda essa estratégia. Que seja a tutoria à distância, que seja a ferramenta que oriente ele a seguir os protocolos, ou seja, alguma coisa que seja mais, não tão a decisão operador dependente, mas que, infelizmente, para essa situação, a gente possa abrir dessas ferramentas e ter informação. Concordo com você. Hoje todo mundo fala da dificuldade desse gerenciamento de leitos. De fato, de você ver, isso tem aparecido na mídia, de você conseguir identificar os leitos. Então, claro, tem essa discussão hoje, que apresentou hoje, 98% dos públicos no Ceará, inclusive, está os públicos e privados, ou seja, esse é um cenário que precisa ser bem gerenciado, inclusive nisso, na alocação adequada de quem, de fato, precisa do leito de UTI. Então, acho que essas estratégias, sem dúvida, vão impactar sobre esse desfecho fatal, ou seja, essa projeção que a gente faz dentro dos próximos mais 5 dias, de a gente sair para 1.200, é uma coisa terrível, né? E é provavelmente fruto disso, porque nas análises dos outros locais, como aconteceu em São Paulo e outras regiões, é por essa dificuldade, eu não tenho dúvida. Quer dizer, quando a gente fala de leito de UTI como parâmetro isolado, não é a quantidade de vagas só, é a estrutura hospitalar de um todo, assistencial. Aquilo que eu falei, isso é um indicador, na verdade é a ponta do iceberg. Quando você tem toda essa estruturação de UTI, você imagina que por trás tem muita quantidade de profissional formado, que você tem uma estrutura hospitalar boa. Na verdade, no fim é isso. Então, na verdade, ter pouco é porque tudo ao redor, imagine você, algumas unidades do país que tem uma quantidade mínima de leito UTI, não tem profissional formado para dessa estrutura, né? Não tem a estrutura hospitalar como toda adequada para receber. Então, realmente, eu concordo com você. Essas são decisões que os gestores precisam tomar para auxiliar nessa tomada de decisão. Aqui é uma análise geral do cenário que caminha nesse sentido. E outra coisa, o que eu tenho dito é o seguinte, a gente está nas 2 semanas de pico. Pode acontecer uma projeção de um isolamento e tal, ela manter uma curva com gravidade mais ainda, mas outra, se pegar todo esse perfil que você está dizendo, sem gerenciamento adequado, aí aquela projeção ela já não vai ser a mesma. Ou seja, na verdade, não tem nenhum cálculo, é isso que eu disse, não dá para extrapolar, por isso eu disse, qual vai ser o cenário? É esse ou esse? Você vê que durante toda a aula eu faço uma provocação de dizer que não dá para fazer extrapolação, porque essas variáveis, elas não estão sendo de forma adequadamente controladas, e nem a gente tem informação sobre elas. Mas concordo que eu acho que se a gente não fortalecer, como é um paciente grave, e a gente faz isso em qualquer doença, impedir que o paciente leve ao agravamento, porque não adianta mais quando o paciente já está com lesão de órgão-alvo, quando toda aquela resposta inflamatória de citocina já levou o paciente ao fato grave, ele já chocou, ele teve lesão de órgãos vitais. Então, para qualquer doença infecciosa, né, os chamados sinais de alarme, de alerta, agir precocemente, é isso que vai mudar a história natural. E aí depende de tudo isso que você falou. O pessoal qualificado, que tem uma ferramenta que ele oriente a tomada de decisão, então acho que isso é que vai fazer a diferença. Então, corrobora. Ok. Lilian, Rafaela, alguém quer perguntar mais alguma coisa? Não. Parabéns, Carlos. Okay. E aí, gente, tudo bem? Terminamos, então, por aqui hoje. Nos encontraremos na próxima quinta, no mesmo horário, com a doutora Rafaela, ensinando como é que trata, né, Carlos? Hashtag pensa. Isso. Sempre dá. Ok, gente. Obrigada por todos. Obrigada, Carlos, pela excelente contribuição, excelente aula, e deixando a gente cada vez mais atualizado. Boa noite a todos, hein? Beijos. Obrigado mais pela paciência. Beijo a todos. Beijo, obrigada.